A primeira cúpula da África e das Américas sobre sistemas agroalimentares entrou hoje no segundo dia. Durante a abertura do fórum, foram reforçados os desafios das próximas décadas de alimentar aproximadamente 9 bilhões e meio de pessoas, proteger os recursos naturais e a produção agrícola, além de enfrentar as mudanças climáticas. Organismos especializados dos dois continentes também reforçaram que as transformações nos sistemas agroalimentares devem acontecer a partir de acordos políticos que aproximem as características em comum da agricultura tanto da África quanto das Américas. A cúpula segue até amanhã em São José, na Costa Rica. E seguindo no tema de segurança alimentar e produtividade, nós vamos conversar agora com o Godofredo César Vitti, que é professor da Exalc USP. Boa tarde, Godofredo. Seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia. Obrigado pelo convite, Priscila. Eu fico lisonjeado. A gente também. Godofredo, qual é o maior desafio, na sua opinião, neste momento para enfrentar a insegurança alimentar? Eu vou falar um pouco porque não é só insegurança alimentar, porque o mundo hoje, ele está está enfrentando 10 itens, 10 problemas críticos. Primeiro, alimentação, energia, água doce, ambiente, pobreza, doença e terrorismo e guerra. É evidente que você vai perguntar como que o Brasil, como que o agronegócio brasileiro pode contribuir com isso. O agronegócio brasileiro pode sim reduzir totalmente esses desafios. Se não vejamos, o Brasil, ele tem, como você sabe, a maior área cultivada do mundo, em termos de continuidade. Nós temos clima é solo, planta, atmosfera, só nós não temos fertilidade. Então, como você bem notou, daqui a poucos anos, nós vamos ter que alimentar 9 bilhões de habitantes. E segundo a OCDE, o Brasil hoje já contribui com 40% da produção de alimentos do mundo. E como que o Brasil vai conseguir manter esse compromisso, esse desafio? Então, nós temos no Brasil 3 opções: aumentar a área cultivada em 100 milhões de hectares, aumentar a produtividade de cereais e realizar mais do que um cultivo por ano na mesma área. Quanto ao primeiro item, nós temos, então, nós temos ainda 100 milhões de hectares no ecossistema cerrado, que pode ser desbravado para aumentar a área cultivada. O segundo item, quando eu falo em aumentar a produtividade, é bom lembrar que o mundo está vivo devido à produção, principalmente de proteína vegetal, na ordem decrescente: primeiro trigo, milho, arroz, cevada e sorgo granífero. E o terceiro item, que já é uma realidade, o Brasil consegue fazer 2 cultivos por ano, principalmente a rotação soja e milho segunda safra, e nós vencemos até o Corn Belt norte-americano, porque nós temos o Mato Grosso, tem uma área similar ao Corn Belt dos Estados Unidos, com a vantagem do Mato Grosso ter clima tropical praticamente o ano inteiro. Então, com isso, o consumo mundial de alimentos, nós temos que aumentar em 62%. E o Brasil consegue fazer isso, como nós dissemos: aumento da área, aumento da produtividade e de mais de um cultivo por ano. Mas isso vai ser possível com o uso de fertilizantes minerais. Pegando um dado atual, para você ter uma ideia, nós, em 30 anos, aumentamos em apenas 65% a área cultivada. E a produção de alimentos aumentou 297%. Sim. E o fertilizante aumentou o consumo em 293%. Quase uma relação para 1. E a conjugação desses 2 fatores, produção e fertilizantes, a produtividade aumentou em 240%, que é uma coisa absurda do ponto de vista positivo.
E tudo isso devemos muito à tecnologia tropical. Ou melhor dizendo, uma tecnologia de plantio direto, uma tecnologia que conserva o ambiente, uma tecnologia que, vamos dizer assim, equilibrada, sem precisar fazer agressões à natureza. Então, é importante, como se está comentando, essa colocação da importância do Brasil no agronegócio. Isso foi intensificado agora pela guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, o ponto fraco do Brasil é que 95% do nitrogênio e do potássio é importado e 85% do fósforo é importado. E o governo assustou com isso, né? Sim. Por quê? Porque a maior parte do fertilizante é importado da Rússia, é importado de Belarus, que também é chamado de Bielorrússia, e é importado também do Canadá. Então, o que nos resta fazer? Nós não vamos querer produzir 100% do fertilizante. Isso é um absurdo, fica um monopólio. Mas o governo fez um plano de aumento da produção de fertilizantes, que até 2050 deve depender apenas 50% de importação, que é uma medida correta. E o resto? Calma, nós temos moeda de troca. O Brasil é o primeiro na produção de suco de laranja, de café, de soja, Sim. de carne bovina, de avicultura, segundo em milho e sétimo em carne suína. Certo. Então, o Brasil temos muito a trocar com o fertilizante para dar paz no mundo. Então, nesse momento difícil de um povo sendo massacrado por interesse político com a causa da guerra da Rússia na Ucrânia, a Rússia vai entender que o mundo precisa comer. Tá certo. E a Rússia não vai parar de exportar fertilizante para o Brasil. Sim. Porque se ela parar, ela não vai ter alimento. E se ela parar, vai sucatear a indústria. E se ela parar, vai aumentar o desemprego. Então, tudo aí leva o Brasil ao fiel da balança em termos de alimento, em termos de fibras e principalmente em termos de energia renovável. Certo, Godofredo, eu vou ter que, infelizmente, interromper aqui. Muito interessante ouvir tudo que você está falando, que nós temos um grande potencial, precisamos só ficar cada vez menos dependentes dessa questão dos fertilizantes, mas é que o nosso tempo aqui é curto, então eu só peço licença e agradeço muito aqui sua participação no Mercado e Companhia. Eu agradeço.